Meus irmãos, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Onde quer que vocês estejam, onde quer que você está. Que Deus te guarde e te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Passando por aqui, meus queridos irmãos e irmãs, para compartilhar mais uma palavra do Senhor Jesus Cristo com todos vocês, para que possamos ser edificados na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo. E eu quero deixar um abraço aqui para minha irmã Cícera, que está lá em Boca da Mata, né? Que provavelmente vai assistir esse vídeo. Não só você, minha irmã, que eu amo muito, mas todos vocês. Que estou defendendo esse abraço a você, mas todos meus irmãos, a minha mãe. Que Deus abençoe e guarda vocês, todo em nome do Senhor Jesus Cristo. E também pedir permissão aos irmãos para entrar no seu lar, para entrar no seu quarto, na sua casa, no seu momento de lazer, para que possamos juntos aprendermos da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? E a palavra que eu quero compartilhar com meus irmãos está no livro de Gênesis, capítulo 25, do versículo 21 ao versículo 28. Livro de Gênesis, capítulo 25, do versículo 21 ao versículo 28, para que possamos refletir e meditar nesses versículos. Versículo 21 nos fala assim: Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, ou deu à luz. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que sou eu assim? E foi-se perguntar ao Senhor. 23 vai falar: e o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão nas tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, todo com uma veste peluda. Por isso chamaram o seu nome de Esaú. 26. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome de Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando gerou. 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Glória a Deus. Perceba que nasceram dois irmãos gêmeos do casal, Rebeca e Isaac. Você perceba que os dois se criaram juntos e cada um tinha uma função dentro de casa. A Bíblia fala que Esaú era perito em caça, e a Bíblia fala que Jacó era um homem simples, habitando em tenda, com certeza ajudando a sua mãe nos deveres domésticos, né? E isso, meus irmãos, criou uma divisão dentro de casa entre Isaac e Rebeca. A Bíblia fala claramente que Isaac amava mais Esaú porque era perito em caça, né? E a Bíblia fala que Rebeca amava mais Jacó porque era homem de tenda. E dá-nos perceber, meus irmãos, que essa divisão, que esse favoritismo de Isaac por Esaú e Rebeca por Jacó, os irmãos tinham conhecimento desse favoritismo por outro. E ali dentro eu creio que criou uma divisão entre os dois irmãos. E daí você vai perceber que chegou o momento que Isaac vem da caça, era o primogênito. Esaú vem da caça, era o primogênito. E Jacó sabia que Esaú era o primogênito que tinha direitos, né? Mais do que ele. E ali o que é que ele faz? Está preparando o guisado. E Esaú veio e pede um guisado a Jacó para comer, para matar a fome. Aí Jacó, o que Jacó faz? Faz uma coisa que não se deve fazer com o irmão. Diz: eu vou te dar a você, mas você vai vender o seu direito de primogenitura. Isso acontece porque dentro de casa
eles foram criados em divisão. Meus irmãos, o fato de eu ter dois filhos, Eduardo e Elias, cada um ele tem um jeito de dentro de casa. Mas isso, meu irmão, isso não vai me fazer eu gostar mais de um do que o outro. Isso não vai dar favoritismo para um do que o outro. Por mais que um agrade mais a eu, o outro agrade mais a minha esposa, mas tudo é dentro de casa. Vê que Isaac e Esaú, cada um tinha uma especialidade, mas tudo para dentro de casa. Eu não posso, meus irmãos, dar favoritismo para um do que o outro. E se o irmão for ler esse versículo, você vai ver que dentro da casa de Rebeca e Isaac, não foi coisa fácil por causa dessa divisão. Pai era por um e mãe por outro. Como já se viu isso? Não se pode acontecer isso, né? Os filhos dentro de casa têm que ser amados pelos pais e pela mãe de igual modo, do mesmo jeito, com a mesma intensidade. Desconcordar com um não quer dizer que eu deixe de amar um não, meu irmão, meu filho não. Se tem algo que meu filho não faz que me agrade, que eu não concordo, isso não quer dizer que eu vou deixar de amá-lo não. Assim como meu filho tem muitas coisas comigo que ele não concorda, mas ele vai deixar de me amar. Eu não posso, como pai, minha esposa não pode criar, como minha esposa, criar divisão entre meus filhos dentro de casa, porque nós somos família. Tudo que for feito um para o outro, que um tiver uma especialidade, mais do que o outro, é para a família. Isso vem de Deus. De repente você esteja vivendo essa divisão na sua casa, meu irmão, minha irmã. Você esteja um favoritismo dentro da tua casa. Isso está querendo conter na tua casa. É só você ler esse versículo. Completo. Você vai ver o que foi que aconteceu com a casa de Rebeca e Isaac por causa dessa divisão. São os filhos na nossa casa e saem do mesmo ventre. São saem do mesmo lugar. Eu não posso, meu irmão, não se pode amar mais um do que o outro. E isso Isaac e Rebeca deixou transparecer, meu irmão, minha irmã. Isso não pode criar essa divisão. Jesus Cristo fala que reino dividido não subsiste. O amor materno, o amor paternal tem que ser igual um para o outro. Lembrando que é uma família dentro de casa. Lembrando que é um convívio dentro de casa. Eu não posso ter favoritismo, senão cria problema dentro da minha casa. Você não pode criar, meu irmão, minha irmã, um favoritismo dentro do seu filho. Verdade é que vai ter um filho que é mais íntimo de um do que o outro. De repente, o meu filho é mais íntimo da minha esposa do que a mim. Mas isso não me dá o direito, meu irmão. Isso não faz com que eu venha deixar de amar meu filho, não, que é meu filho. Por de repente eu passar pouco tempo em casa e ter mais afinidade. Isso é normal acontecer. Um filho ter mais assim afinidade que o pai do que o outro. Mas isso não quer dizer que ele ame mais o pai do que o outro, não. O fato de repente você ter na sua casa um filho seu que esteja mais um pouquinho de intimidade com seu pai ou com a sua mãe, não quer dizer que ele deixa de amar você, não. Ele ama você. É porque tem coisa que o filho se abre mais com a mãe do que o pai por causa do convívio dentro de casa, porque normalmente o pai passa muito tempo trabalhando e o filho é criado com a mãe. Isso é normal, o filho ter mais assim, um certo tempo, mais intimidade com a mãe, porque cria tudo junto. Mas na própria hora que todos criados tudo junto, de repente o pai fica mais tempo em casa, essa afinidade, ela vai voltar, ela vai ser igual. Por isso, não faça que nem Jacó, não faça que nem Rebeca e Isaac. Não crie divisão dentro da tua casa com seus filhos. Ame o seu filho do mesmo modo. Independente se um tem um jeito e o outro tem outro. Vou falar o fato do seu filho. Você não concordar com algumas coisas do seu filho, isso não quer dizer que você deixe de amá-lo, não. A Bíblia fala que Deus repreende e castiga todo quanto ama. Imagine, já pensou se Deus fosse não gostar da gente mais pelo que nós pratica? Nós estava como se diz, no sal, né? Porque nós todo instante desagradamos a Deus, mas Deus com seu infinito amor, Ele nos ama com a mesma intensidade. Mesmo que tem muito que desobedece a Deus, mas quando Ele se volta, Deus ama do mesmo jeito. Deus não concorda com o que a gente faz, mas Ele não deixa de nos amar. Deus não concorda com o que o homem pratica, o ser humano pratica, mas Ele não vai deixar de nos amar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por todos nós. Por isso, não crie divisão dentro da sua casa, meu irmão, minha irmã. Não dê preferência ao seu filho, lembrando que o seu filho está dentro da sua casa. É tua responsabilidade. E eles são saídos do mesmo lugar. É teu sangue que está ali.
é teu DNA que está ali, é o fruto de um relacionamento teu da tua esposa. Não crie divisão, ame com a mesma igualdade, ame com a mesma intensidade. Conviva o seu caminho, conviva com seus filhos em paz e harmonia, mas não divisa, não faça que nem Isaac e Rebeca criou divisão dentro de casa, eles pagaram uma coisa errada. Certo ponto dentro da própria casa, eles criaram tanta divisão que o próprio Jacó enganou Esaú. Esaú queria matá-lo e Jacó sai de casa corrido. Olha a divisão. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, minha irmã. Os teus filhos é fruto de um casamento abençoado entre você e sua esposa. Ame com a mesma intensidade. Cuide com a mesma intensidade. Dê atenção com a mesma intensidade. Não caia nesse mesmo erro de Isaac e de Rebeca, que criaram uma divisão dentro da sua casa e criaram inimizade entre seus filhos, entre Esaú e Isaac. Entre Esaú e Jacó, que eu me confundo, entre Esaú e Jacó. Não crie essa inimizade, meu irmão, dentro da tua casa. Não crie, não faça isso. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, Pai do Senhor Jesus Cristo.